O primeiro tempo a gente não foi muito bem, porque infelizmente também a gente tomou um gol com 1 minuto. O Fluminense abriu 2-0 e o Vasco foi buscar a virada no segundo tempo, já no finalzinho da partida. No vídeo de hoje você vai ver a análise da vitória do Vasco, o impacto do Renato Gaúcho no time e também os principais momentos da coletiva depois do clássico. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, porque aqui a gente comenta tudo o que acontece no futebol brasileiro. 3-2 terminou o jogo lá no Maracanã. Renato Gaúcho iniciando o seu trabalho no Vasco da Gama e ainda não perdeu. São 2 vitórias e 1 empate e em jogos difíceis. Ele vence o Palmeiras, empata com o Cruzeiro com um jogador a menos, né? Boa parte da partida, né? O Barros foi expulso, então ele vence o Palmeiras de virada também, né, Bruno? De virada o Palmeiras, né? De virada. Então ele vence o Palmeiras de virada 2-1, empata com o Cruzeiro fora de casa com 1 a menos, 3-3, e hoje de virada. Começa bem, né? Com 7 pontos de 9 possíveis, tira o Vasco da lanterna, né? O Vasco estava em último, dá uma aliviada, sobe lá para o meio da tabela. É um efeito assim imediato, e um efeito imediato, como até falei do Santos, às vezes ele é muito do psicológico, e o Renato vai ter, como quando você ganha no início, você compra tempo para poder trabalhar. Então o Renato consegue os resultados, e o Vasco precisava de resultado rápido, e ele é um cara que normalmente trabalha muito bem com os jogadores, né, na convivência com os atletas. Fez uma ou outra mudança, mas nem tem muito o que mudar, né, não tem... Ele colocou o David fez boas partidas, não tem muito assim o que mexer. Ele, num dos jogos, ele colocou um meio campo mais fechado, acho que contra o Palmeiras mesmo, né? Que ele tirou o Rojas, ele jogou com o Barros, o Thiago Mendes, nem foi o Barros, foi o Hugo Moura, né? Com o Thiago Mendes e com o Tietê, depois voltou o Barros, aí foi expulso, fez 2 gols e foi expulso contra o Cruzeiro. E ele vai mexendo com o que pode. Então é importante para ele começar ganhando, ele vai conseguir trabalhar mais sossegado e levar o Vasco até onde dá para levar. O Vasco, assim como vários times, acho que a primeira preocupação era se afastar de uma zona perigosa. O Campeonato Brasileiro, ele é assim, né? Hoje começou a 7ª rodada, mas todo ano é assim. A gente vai chegar lá para a 20ª, 23ª, 24ª, a gente vai ver a diferença ali do 10º colocado para o 17º, que é o primeiro que cai, de 5 pontos. O campeonato é assim todo ano. Metade do campeonato fica até perto do final, próximo de uma briga lá de baixo. O Atlético Mineiro mesmo em 2024, quando ele brigou para não cair até a última rodada e foi finalista da Libertadores da Copa do Brasil, ele ficou o campeonato inteiro nessa zona ali de 10º, ele não ficou o campeonato brigando para não cair. O Atlético ele ficou lá 10º, 9º, parecia tranquilo, aí priorizou as Copas. Só que aí outros times que estavam embaixo, na reta final começaram a arrancar. O Vitória deu uma arrancada, o Corinthians deu uma arrancada, o Fluminense deu uma arrancada, e aí quando ele viu, nossa, a gente começou a brigar para não cair, mas ele brigou para não cair assim, nas últimas 3 rodadas, porque ele ficou o campeonato inteiro, parecia tranquilo. Então o Vasco, é importante ele sair de baixo e ficar nessa zona. Acho que ele não vai conseguir distanciar muito, como a segunda metade ali da tabela, os 10 últimos, eles vão ficar próximos até faltando ali 10, 8 rodadas. Então o Vasco dá uma pancada inicial de... Fábio Piperno, 3-2 do Vasco no Maracanã contra o Fluminense. No terceiro jogo, sob o comando do técnico Renato Gaúcho, essa invencibilidade, e até pelos números aqui, foi um jogo bem, digamos assim, aberto, um jogo bem disputado. Nos números, por exemplo, 16 chutes do Vasco contra 14 do Fluminense, no gol 6 do Vasco, 5 do Fluminense. Aí tem aqui os números também de defesas dos goleiros. 3 para cada lado, né? Defesas difíceis, então 3 para cada lado. E na posse de bola, 52% do Vasco contra 48% Piperno. Grande início de trabalho. Ele ganhou de virada do Palmeiras, um time que briga pelo título, né? Muito em função do trabalho que o Renato fez durante o jogo, né? O Palmeiras tinha a vantagem e no intervalo ele mexeu no time e o Vasco engoliu o Palmeiras no segundo tempo. Depois daquele jogo em Minas, o Vasco ficou parte do tempo com um jogador a menos, começou perdendo, virou e tal. E hoje o Vasco ganha de um outro time importante. Para mim o Fluminense é o principal candidato aí ao troféu Atlético de Madrid, né? Ao terceiro lugar do campeonato. E é muito difícil fazer 3 gols do Fluminense. O Fluminense é um time que se defende bem.
Jogou já algumas vezes esse ano contra o Flamengo, jogou outro dia contra o Palmeiras. É muito difícil entrar na defesa do Fluminense. E o Vasco fez 3 gols. Então, eu acho que enfim, o Renato, eu acho que ele é assim o voo maior que o Vasco pode ter é esse, né? Não dá pro Vasco pleitear muito mais que isso, não. Essa arrancada, o Renato é boleirão, né? Isso ajuda muito. Ele é um cara que fala a linguagem dos jogadores. O Diniz, o antecessor dele, é muito intenso. O Diniz, ele é o tempo inteiro lá do tático, a intensidade e tal. E o Renato, ele é o oposto. Então, ele é um cara que... O Piperno falou, né? Os treinos... Ele nem dava treino. Então, onde eu sei, tem um auxiliar que dá treino, né? Então, ele é boleirão. Mas ele está conseguindo tirar do time, deu uma acalmada. Assim, o Diniz acalmou o ambiente e tal. Ele está aproveitando bem. Existe um fenômeno. Agora, depois dessa vitória impressionante e da virada sobre o Fluminense, muita gente queria entender o que mudou no Vasco durante o jogo. E quem explicou isso foi justamente Renato Gaúcho, na coletiva depois da partida. O treinador falou sobre o que ajustou no intervalo, comentou a reação do time e também cobrou mais atitude dos jogadores. Então agora, vamos ouvir o que disse o técnico do Vasco. Aí eu acredito que aconteceu essa virada. Mas o primeiro tempo a gente não foi muito bem... porque, infelizmente, também a gente tomou um gol com 1 minuto, menos de 1 minuto. Eu sempre falo para eles que quando o árbitro apita, a coisa vai acontecer, a favor e contra. Infelizmente, nós tomamos um gol com menos de 1 minuto e isso prejudicou um pouco a nossa equipe, que alguns jogadores sentiram, e é uma coisa normal no futebol, e o Fluminense aproveitou. O Fluminense ficou com moral, estava 1-0, começou a ganhar espaço, nosso time ficou muito espaçado, e o Fluminense criou algumas situações de gol. Conversamos no intervalo, mudei a equipe taticamente, voltamos, não que faltou espírito no primeiro tempo, não, os méritos são do grupo, mas nós disputamos 3 jogos, 9 pontos, nós ganhamos 7. E infelizmente antes, não estou falando mal de ninguém, não, pelo contrário, mas dos 4 jogos o Vasco ganhou 1. Então, se a gente tivesse ganho pelo menos mais 2 pontos, aqueles 12 que nós ganhamos, que o Vasco ganhou só 1, hoje a gente estava lá entre os 5, 6 primeiros colocados. Nós já ganhamos, acho que 9, 10 posições. Mas é continuar assim, continuar trabalhando para valer preço. A gente precisa ir embora. Do Cruzeiro, hoje mesmo, no vestiário, dei os parabéns para ele. Falei, eu vou ligar para a FIFA, pedir para ela dar só 45 minutos. Eles só querem jogar 45 minutos. Mas eu conhecia bastante deles, eu assistia jogos do Vasco, como assistia jogos de outras equipes, e eu mais ou menos senti o que o Vasco estava precisando. Então foi isso que eu passei para eles, mas eu acho que, acima de tudo que eu falei, eles têm compreendido, eles têm entendido o nosso método de trabalho. Você vê que a cada partida a entrega é ainda maior. Eu sempre falo para eles, o torcedor quer isso. O jogador ele não pode desanimar dentro do campo, ele não pode parar de correr. O torcedor quer ver a atitude dentro do campo. Agora, eu quero saber a sua opinião. O Vasco realmente mudou com a chegada do Renato Gaúcho? Ou ainda é cedo para dizer que o time vai reagir no campeonato? Comenta aqui embaixo o que você achou da virada contra o Fluminense. E se você gosta de conteúdo de futebol, com análise, bastidores e debate, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like no vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.